Até a medicina está ficando mais leve. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, sou mulher, esposa, mãe, sou gente. Eu sou gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Básicos, um conjunto de ações que são simples e que essa constância diária nos leva do caos à leveza e nos trazem momentos de leveza, nos trazem leveza nesses instantes de caos inevitáveis que acontecem na nossa vida. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para nós construirmos, conquistarmos nossa vida leve. E C é C do quê? C é C de cuidado com o corpo, emoções e mente, que eu carinhosamente chamo de SEM. Essa tríade inseparável. Não dá para tratar de forma separada, porque uma parte influencia profundamente na outra e vice-versa, e elas se complementam, e quando a gente cuida, muda uma, a outra automaticamente também vem vindo nessa melhora. E a piora também acontece a mesma coisa. Quando a parte emocional, a parte mental começa a ficar ruim, começam a aparecer doenças físicas no corpo. É a somatização. E nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais do SEM. A primeira é o que eu chamo de biopsicotipo. Biopsicotipo é que o formato do teu corpo, ele conta a sua história de vida e a história de vida da sua família. É o fenótipo e o genótipo. O fenótipo é o meio que você viveu, as coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. E o genótipo é a sua genética mesmo. Por isso que existem muitas vezes irmãos, filhos dos mesmos pais e das mesmas mães, do mesmo pai e da mesma mãe, que são diferentes, o corpo é diferente, mesmo tendo uma biologia, uma genética similar. Por isso, o seu corpo conta a sua história. Escuta, faça as pazes com essa história e aí você vai transcender com leveza. Nós vamos nos aprofundando nisso. A próxima pedra fundamental é: para progredir na vida leve, é necessário fazer as pazes com essa história que o corpo conta, para a gente conseguir ter clareza do nosso ponto de partida, olhar, jogar luz no ponto de partida. Como nós estamos hoje? É preciso ter essa coragem para se olhar de frente para o espelho e tá, ok, como é meu ponto de partida? E a partir dessa luz, se abre espaço para a vida mais leve, para caminhar com este corpo, com essas emoções, essa mente que vão se modificando ao longo do caminho. Porque vida leve é o caminho, não é o fim. E nem é quem caminha, é o caminho. É um conceito norteador, é um conceito inspirador. E nós estamos aqui fazendo uma revolução corporal, começando pelo corpo. E essa revolução, ela revolve, ela mexe com muitas coisas, porque é necessário fazer essas mudanças para evoluir. E essas mudanças geram desconforto no processo, principalmente no início. E vai ficando cada vez mais leve. Fênix, a gente pensa que a vida leve é só quando sai uma montanha das costas e a gente esquece de dar valor para as pequenas pedras. E as pequenas pedras, elas fazem muita diferença. Primeiro porque elas são mais simples de serem retiradas e movidas do que grandes montanhas. Mas existe até uma frase interessante que para mover uma montanha precisa só de uma alavanca e de um ponto de apoio. É sobre isso. A gente vai movendo a montanha, mas a gente precisa pensar, estruturar, ter uma alavanca grande o suficiente, um ponto de apoio bom o suficiente para conseguir fazer esse movimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo exatamente este movimento.
E falando especificamente do corpo, existe o tal corpo ideal, um corpo idealizado, e existe o melhor corpo possível agora, alinhado com seu biopsicotipo, com as funções que você tem agora, com a sua idade, com o meio ambiente que você está. E o idealizado, ele geralmente te faz sofrer, ele não te move. Mas o melhor possível, esse sim te traz mais poder. E aí, qual você escolhe? Ai, meu corpo tal, quando meu corpo era assim, assim, assado. Ou o dia que meu corpo for assim, assim, assado. Ou quando eu tiver dinheiro para poder passar por todos esses procedimentos assim, 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 assado. Ou não. São essas pernas que eu tenho, é essa barriga que eu tenho, são esses braços que eu tenho, é este rosto que eu tenho, é este cabelo que eu tenho. Como é que eu vou fazendo as pazes com o que eu tenho, com o meu estou? Eu estou, eu não sou, eu estou. E eu vou fazendo mudanças e ajustes saudáveis. E no áudio passado, nós finalizamos o radar da Vida Mais Leve 360 na área de cuidados com o 100. Como está o seu? Se você não finalizou, continua. Aliás, assim, tá equivocada, né? Não é finalizar. Nós terminamos mais uma etapa, porque essa etapa ela continua e vai continuar, porque é a mudança constante. E vimos também no áudio passado que sentir dor e desconforto todo dia é comum, mas não é normal. Do que eu já falei várias vezes da diferença do comum e do normal. Sentir dor é muito comum, só que não é nada normal. O desconforto, a dor física, a dor emocional é um convite do seu ser para que você pare, para que você observe, para que você escute, para que você possa mudar. Porque se a gente não escuta, começa a aumentar o tom até vir coisas mais graves. E hoje nós vamos nos aprofundar nos assuntos da medicina. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde não é ausência de doença. Há um tempo atrás, saúde era ausência de doença, mas hoje em dia já não é mais assim. A saúde, segundo a OMS, é o bem-estar biopsíquico social, o bem-estar do corpo, o bem-estar da mente e o bem-estar social de relacionamentos. E você já ouviu falar que a medicina tem novas especialidades? Você já ouviu falar da medicina integrativa? A medicina integrativa, existem alguns médicos, têm tido cada vez mais e quiçá que venham cada vez mais ainda. São médicos que eles unem áreas de medicina como homeopatia, como a medicina com chás, como medicina com atividade física, como medicinas terapêuticas de conversa com a medicina tradicional, a medicina alopática. E é muito interessante quando os dois caminham juntos, não precisa ser uma coisa ou outra. Essa é a área que eu sempre busco quando eu vou cuidar de mim, cuidar da minha família. Eu sempre vou buscando esse caminho com menos intervenção. Eu não sou contra a alopatia, eu não sou contra as intervenções, assim, é óbvio que elas salvam e garantem vida, mas ela também é muito mecanizada e ela escorrega muito para ser muito fria, muito segmentada. É o médico do joelho, o médico do tornozelo, o médico do cílio, o médico da orelha esquerda. Existe isso e eu entendo porque, eu não sei se eu já comentei, Fênix, mas a minha mãe é médica. Então, eu nasci e fui criada nesse meio, sou muito grata, inclusive, a tudo isso. Fizeram e fazem parte da minha vida, eu sei como ele funciona, mas não precisa ser dessa forma. Depois que eu fiquei adulta, eu fui construindo um outro caminho e ele é possível. E tem também a outra medicina, que é muito interessante, que é a medicina do estilo de vida. É uma outra especialidade médica que está começando agora. E é interessantíssimo que essa medicina do estilo de vida, ela tem 6 pilares. E qualquer semelhança com os básicos que você está vendo não é mera coincidência. Eu já
pesquiso bastante sobre saúde, já é minha área de formação mesmo também, mas quando eu vim conversando com vocês, falando com vocês e criando o Básicos, isso já estava em mim, eu já trabalhava dessa forma antes, e quando eu vi que existia essa nova área, eu falei, olha que interessante, que não é nada de coincidência. E quais são esses 6 pilares? Esses 6 pilares da medicina do estilo de vida são alimentação saudável, eu chamo de alimentação consciente, porque quando eles falam de alimentação saudável, eles falam só da comida mesmo, só. Do como se come, buscar comer alimentos mais naturais, alimentos comida de verdade. Eles falam só de comida, eu falo de uma forma um pouco mais profunda, como vocês já sabem. Eles falam da saúde do sono, eu prefiro também ir numa forma mais profunda e eu falo também sobre o ciclo circadiano. Eles falam especificamente de um outro pilar que é o manejo do estresse e tem a ver com a introspecção diária. Eles falam de relacionamentos de qualidade, a gente também fala dos bons relacionamentos. E um pilar interessantíssimo que eu deixei por último para a gente poder conversar um pouquinho mais, começar a conversar um pouquinho mais, é sobre um pilar do controle de tóxicos. Aqui especificamente eles falam muito do tabaco e algumas só falam porque existe uma indústria muito forte, que é a indústria de bebida alcoólica. Em algumas áreas, se você tiver curiosidade de pesquisar sobre essa medicina do estilo de vida, algumas falam só do tabaco. É muito interessante isso. Mas o álcool e o tabaco, mas o álcool, eu vou repetir o álcool, ok? A bebida alcoólica. Essas duas coisas é que o tabaco hoje em dia já está bem reduzido porque houveram políticas muito duras a respeito do tabaco, mas o álcool ainda não tem políticas duras. Então, o álcool e o tabaco são responsáveis pela maior parte dos cânceres que tem. O álcool também. A minha linha, ok? E eu sei que eu tô entrando numa zona muito desafiadora ao falar isso, uma zona que pode até gerar um desconforto, mas é a linha que eu sigo de vida. Não existe dose segura de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela é tóxica. Ponto. Ela é tóxica. O corpo demanda uma grande energia para limpar essa toxicidade ingerida. Vai ter consequências, vão ter consequências. O corpo vai sofrer, a energia vai reduzir. Portanto, a minha linha, o que eu tenho feito, o que eu tenho feito na minha família, tenho feito comigo e na minha família, é o zero álcool. Mas é só um convite, é só um escuta, é só um pesquisa mais a respeito, porque eu sou muito confiante e quero continuar. Cada um conhece o seu corpo melhor do que qualquer outra pessoa. A melhor pessoa no mundo que tem capacidade para conhecer o seu corpo é você mesma. Então, é só escuta, é só veja como que isso bate em você quando eu falo isso. E o outro pilar da medicina do estilo de vida é o exercício físico. Eu, como personal trainer de formação, venho falando muito sutilmente dos exercícios físicos, porque nesses áudios eu tenho pensado bastante isso. Como é que eu aprofundo? Como é que eu falo? Porque não tem como eu passar treino, passar prescrição. Isso não é nem responsável. Mas eu vou começar a falar de uma forma mais aberta e quem quiser ir se aprofundando, pesquise sozinha ou conte com o meu apoio, mas exercício físico, o corpo foi feito para se movimentar, ponto. Se não existe movimento, a massa muscular vai reduzir. Massa muscular, músculo, ele custa para ser mantido. Só para o músculo existir, o corpo gasta energia. Se você não usa musculatura, o seu corpo, o seu ser vai tirar esse músculo e vai colocar gordura no lugar. Porque gordura não custa quase nada para existir, para ficar parada no teu corpo, mas o músculo custa. Então, o movimento ele é essencial e o movimento ele precisa ser equilibrado. Se você faz movimentos só de um jeito, só de uma forma, isso traz descompensações, traz desequilíbrios e traz dores no corpo. Isso junta com outro tema que a gente conversou, que as dores não são normais, as dores vêm do desequilíbrio. Então, tá tudo junto, Fênix. E a gente vai se aprofundando.
porque é primeiro dentro e depois fora. A gente tem falado bastante de como melhorar dentro, como olhar dentro, e agora você já tem o suficiente dentro. Então bora começar a falar mais do corpo fora, porque principalmente para a mulher esse assunto ele é delicado. Mas vamos falar porque nós estamos aqui numa zona segura, numa zona que nós temos coragem de ser imperfeitas, nós temos coragem de agir de forma imperfeita, que nós temos trabalhado a paciência. Então, vamos falar como é que está esse corpo fora. Eu já tenho falado de olhar para o espelho, de fazer as pazes com o espelho, como tem estado. Porque o corpo ideal, desde que ele seja coerente com o seu biopsicotipo, ele vai vir muito mais fácil. Bora ouvir essa história que o corpo está tentando contar. Como está seu peso? Como está a sua quantidade de massa muscular? Como está a sua autoestima? Como você se sente? Como você se veste? Qual é a sua postura física? Mas com leveza, zero positividade tóxica. É autocuidado, é jogar uma luz para como está o seu ponto de partida. Bora ouvir e sentir essas dores. Chorar se precisar chorar. Sentir esses desconfortos. Só que também saber, por isso que a gente construiu o radar, saber aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar está alinhado com quem você é, com o seu biopsicotipo, Fênix? Então bora, qual que é o treino para ajustar ou azeitar essas engrenagens da vida leve? Para fazer essa semana, mantenha o olho no seu radar da vida leve 360. Nesta área de cuidados com o 100, como está o seu radar? Tem ajustes para fazer? Tem coisas para pagar, coisas para praticar, coisas para acrescentar? Como está a sua roda traseira? A roda traseira é o que você tem feito, a roda traseira é a realidade. Como tem estado nessa área? Já está melhorando um pouquinho? Está parado? Você tem feito ações ou você tem só ouvido? Isso não é para criticar. Isso é só para te trazer luz. Como está essa sua tração? Lembra que eu já fiz o desenho da bicicleta? Como está? Tem que fazer muita força? Tá parando, travando na área do cuidados com o corpo, mente e emoções? E a roda dianteira, que te dá a direção. Como está a direção? Você tem realmente feito as ações para ir aonde você quer chegar? Qual é o mínimo viável para curtíssimo prazo, para agora, para amanhã, para hoje? Vá fazendo essas ações, comece a agir, comece a se movimentar, ajuste a sua postura, a postura interna primeiro, a postura do coração, a postura mental e depois a postura física. E vá percebendo essa postura ao longo do dia. Lembra do foco na boa vontade? E a outra pergunta é para o treino: você já está fazendo algum exercício físico? Se não tiver, é hora de começar. Suzane, o que? Caminhada. Comece a fazer. O que dá para fazer? Eu tô zero tempo. O que dá para fazer? Você pode usar a escada em algum lugar que você vai ou deixa de ir. Você pode dar uma volta no quarteirão. Se você anda de ônibus, você pode descer um ponto antes. Você pode dar uma volta no almoço no quarteirão. Você pode ficar um pouco em pé enquanto você está trabalhando. Pensa o que dá, o que é possível, porque o que você não consegue, eu não tenho tempo, a gente já sabe. Foca no que é possível agora. E para você que já faz, eu vou te fazer um convite a melhorar e começar melhorando com a consciência, com a presença. Quando eu dava mais aulas, hoje eu não estou dando mais aulas, quando eu dava mais aulas como personal trainer, eu não usava televisão, eu não usava nem som, nem música, para que meus clientes estivessem concentrados no exercício. E eu não ficava batendo papo. E não é porque eu sou chata, é porque eu sempre trazia para a consciência: sinta o movimento, sinta
o músculo. Se concentre no trabalho cardiorrespiratório que você está fazendo, se concentre na caminhada, se concentre na sua postura, se concentre na sua contração muscular. Enfim, nós vamos falando cada vez mais sobre isso. E bora, porque as ações precisam caminhar para a coerência do pensar, sentir e agir. Também com o seu biopsicotipo, com a sua idade, com as suas funções. E é sobre isso, Fênix, qual é o mínimo viável para agora, curto e curtíssimo prazo, na área de cuidados com o corpo, emoções e mente. Para agora, para hoje e para amanhã. E aí, quem é que quer ter uma excelente relação com o seu corpo, com a sua imagem, com a sua autoestima? Quem é que quer? Isso começa agora. Então faça ser mais leve agora, o melhor possível com o que você tiver agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.